Depois da Primeira Guerra Mundial, 1918, 20, o Brasil mudou muito. É a fase da urbanização acelerada do Brasil. Um dos aspectos dessa transformação, que também deve ser lembrado, é o chamado modernismo, é aquilo que ficou conhecido como modernismo. Em muitos lugares do mundo estavam se descobrindo novas maneiras de produção de identidade, de invenção do que eram as culturas, depois da grande tradição nacionalista que tomou conta da Europa, né? Escolas literárias, escolas de artes plásticas, tudo isso se juntou sob esse título genérico de modernismo e impactou o Brasil, chegou ao Brasil. A Semana de Arte Moderna, que é de 1922, o Villa-Lobos já tinha 35 anos. E a gente fala na semana como uma coisa revolucionária, o modernismo, sobretudo o modernismo paulista, né? A semana era uma coisa meio experimental, né? Mário de Andrade estava experimentando. Como é que você faz um romance com uma linguagem popular? Aí fez o Macunaíma, né? Mas eles estavam todos experimentando. E o Villa-Lobos estava mais experimentando, já estava pronto. Eu acho que se você pensa na cultura brasileira, a partir dos anos 20, nos anos 30, 40, 50, né? A explosão que você tem, o desabrochar de realizações no terreno da literatura, os romancistas modernos, poetas modernos, pintores, músicos. Camargo Guarnieri, por exemplo, é um grande músico. Então a gente tem essa produção cultural que já é de uma cultura que está se realizando. A chamada República Velha foi um período de muita instabilidade, mas um período de muita experimentação também, de surgimento de grandes novidades, né? Inclusive tecnológicas, de maneira de comunicação. Quando o samba se transforma num estilo musical no Rio de Janeiro, identificável como samba, etc., tem a sorte de isso coincidir com o momento que estão sendo inventadas a indústria fonográfica, tal qual a gente conheceu no século XX. Naquela época foi tão grande quanto essa mudança que a gente está vivendo hoje, com a invenção da internet. E surgiu o rádio. O rádio tem um papel decisivo, ele cria a primeira comunidade brasileira, de fato. Pela primeira vez os brasileiros se sentiram parte do mesmo país, do mesmo destino. As primeiras gravadoras importantes também surgiram no Rio de Janeiro e estava surgindo uma nova música da cidade. Então, essa nova música encontrou os canais tanto de comercialização quanto de difusão ideais, né, que também estavam sendo experimentados. Ninguém sabia direito para que ia servir. Na história da música popular brasileira, a passagem da década de 20 para a década de 30 é a mais rica da história. Porque é quando há finalmente a aproximação da música popular com a chamada sociedade de consumo. E aconteceu que com o desenvolvimento da indústria fonográfica, o artista negro recebeu um lugar. Esse lugar marcado era o de sambista. Pelo telefone, samba carnavalesco gravado por Baiano e o Corpo de Coro para Casaé. Em 1916, Donga registra na Biblioteca Nacional a partitura daquele que viria a ser o primeiro samba gravado na história da música popular brasileira. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Era muito difícil ganhar dinheiro com música. Você ganhava dinheiro ou vendendo música, porque na época que a música era transmitida através de partituras, portanto, os pianistas. O pianista chegava e comprava, me dá tal música. E eu comprava nas lojas. E disso vivia o Gonzaga e tantos outros. Só a partir do início da década de 1930 é que se começou a pensar seriamente nisso. O que o nosso Donga revelou era a importância de ser... a importância da autoria. Não só porque ganhava dinheiro na venda de partitura, como já o disco já estava começando a ser um instrumento uma fonte de renda. Os compositores começaram a se reunir, aí criaram um setor das BAT, que era de teatro, para recolher e distribuir direito autoral, que era chamado o pequeno direito autoral, o grande era o teatro.
havia um comércio de música que depois virou imoral, mas na época não era antiético, não era nada. Na época, quem tinha dinheiro comprava um samba. E quem fazia o samba adorava vender samba, que era uma fonte de renda. Isso, Cartola, Carlos Cachaça, o pessoal tudo me contava história onde eles desciam para a cidade para vender samba, precisavam de dinheiro. Havia diversos tipos de samba. Uma dessas formas se radiofonizou. É aí que se vê a importância do rádio. Essa forma radiofonizada, que passa a ser identificada pelos brasileiros por intermédio do rádio como a música nacional brasileira, é o samba radiofonizado. A primeira rádio nacional brasileira tocava só música erudita, depois que entrou a música popular, o programa Cazé e aquilo tudo, e tinha uma nova música na cidade, muito excitante, etc., que se aproveitou dessa situação, aproveitou da melhor maneira possível. Além disso, eu acho que tinha uma mudança política muito importante acontecendo no Brasil, que desemboca na Revolução de 30, e depois a figura do Getúlio Vargas como pai da nação. Não é por acaso que está tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, que também usa da rádio, desses novos meios de comunicação para divulgar a sua ideia do que é Brasil, do que é ser brasileiro. A gente poderia chamar isso de cultura do populismo. A característica dessa cultura do populismo é essa aproximação entre os de cima e os de baixo. A cultura erudita, que no Brasil era europeia, não tinha a rigor uma cultura erudita brasileira, ela era cópia da Europa. Essa cultura erudita se aproximou da cultura popular. É como se os dois Brasis que vinham correndo paralelamente em matéria de cultura, com a Revolução de 30 eles se tocaram, né? Se tornaram promíscuos, vamos dizer assim. É o que explica que um compositor erudito como Villa-Lobos, que tinha uma formação também de música popular, pudesse criar essa obra monumental que criou. Os anos 10, os anos 20, até os anos 30, ainda havia grande preconceito em relação à música popular. Algumas vezes, Villa-Lobos precisou tirar Cartola da cadeia, porque ele andava pela rua nessa hora com um violão debaixo do braço. Ou seja, não havia o entendimento que ali estava caminhando um artista. E eu me lembro de uma das vezes que Villa-Lobos compareceu à delegacia e falou: vocês têm que soltar esse homem é um talento, com certeza os anos vão se passar, talvez ninguém saiba quem é o senhor, mas as pessoas vão saber quem é Cartola. Senhor, Caninha, Donga, Heitor dos Prazeres, Paulo da Portela, que é o fundador desse negócio que a gente chama Escola de Samba, Ismael Silva, eles tinham um certo trânsito, né? Que o passaporte para esse trânsito era a música. Eles eram portadores de uma tradição cultural que compositores e intelectuais como Villa-Lobos sabiam que era indispensável se a gente quisesse uma identidade nacional. Gente como Heitor Villa-Lobos, gente nacionalista, gente que não tinha o nariz emperiquitado, gente que gostava do Brasil, gente que amava a possibilidade de um povo miscigênico produzir cultura, produzir lazer, é que jogou essa música popular para cima. A gente pensa o Villa-Lobos como o músico erudito, né, que tinha essa conexão muito forte, muito importante na história musical dele com a música popular, com o choro e com o que depois veio a ser denominado como samba, com todos os batuques da cidade. Isso é muito interessante no Rio de Janeiro, né? Essa tradição de encontro, de possibilitar que grupos muito diferentes conversassem. Isso sempre aconteceu. A gente está num lugar muito simbólico para a história cultural do Rio de Janeiro, né? Aqui é a subida para a Pedra do Sal, centro da cidade, Praça Mauá. O mar batia aqui antigamente, praticamente aqui era um ponto de encontro, né? Um ponto de encontro de o Rio, capital do Império,
pessoas de todo o Brasil vinham para cá e aqui moraram no final do século XIX e no início do século XX muitos baianos que foram muito importantes para a história do samba no Rio de Janeiro. Se formou ali uma espécie de caldeirão de culturas com predominância desses migrantes baianos, da cultura desses migrantes baianos, ou seja, da tradição dos orixás. Aqui está tendo uma festa, né? Então esse lugar era um lugar festivo. Como nessas culturas tradicionais o religioso não se separa do profano, tanto eles faziam candomblé, devoção aos orixás, quanto faziam cortejos. Daí vai sair um dos cortejos mais antigos do Rio, que é o rancho. Aqui mesmo, numa ruazinha um pouco ali atrás, morava o Hilário Jovino, que veio de Salvador e que tinha um terno de reis. Mas ele viu que a cidade não tinha tradição de festa propriamente no dia de reis. Então ele resolveu fazer a saída do terno de reis no dia de carnaval, porque era um dia que acontecia muita coisa na cidade antes das escolas de samba existirem. Isso foi importantíssimo para a invenção da escola de samba. O samba é produto do encontro da tradição musical baiana que veio para cá, que aqui, esse lugar específico, é um lugar muito importante para a invenção dessa tradição. A tradição das fazendas de café do Vale do Paraíba, que deu no jongo, caxambu, essas coisas que também se encontraram aqui na cidade. E a tradição da música portuguesa, da música erudita, da modinha, que também foi influenciada pela tradição da ópera, da opereta no século XIX, do lundu, que dá em outras coisas. Então, eram muitas informações circulando na cidade. A primeira vez que o Gilberto Freire veio para o Rio de Janeiro, em 1926. Isso antes dele publicar a Casa Grande Senzala. Ele tinha contato aqui no Rio de Janeiro com o Prudente de Moraes Neto e com o Sérgio Buarque de Holanda. Também Sérgio antes de publicar Raízes do Brasil. Não eram intelectuais famosos, importantes ainda. Aí quando ele chegou aqui, o Gilberto, ele queria ouvir Pixinguinha. E o Prudente, por causa do Blaise Cendrars, um poeta modernista francês, ele conhecia o Donga. Então foi organizado esse encontro. No diário do Gilberto Freire, não é um diário propriamente dito, ele foi escrito depois, como se tivesse sido escrito no dia, ele diz que o Villa-Lobos estaria nesse encontro. Donga, Pixinguinha, Sebastião Cirino, Gilberto Freire, Sérgio Buarque e Prudente de Moraes estariam nesse encontro. Um grupo que estava inventando novos estilos de música popular e outro grupo que estava desenvolvendo as teorias que definem o Brasil, que até hoje nos definem. Quando a gente fala sobre o que é o Brasil, vai ter que citar Casa Grande Senzala, vai ter que citar Raízes do Brasil, mesmo para discutir as teses que são lá propostas, mas eles são elementos fundadores do pensamento sobre o Brasil até hoje. Então é isso que era interessante. O fato do Gilberto Freire pensar que o Villa-Lobos estava lá e identificar o Rio de Janeiro como a cidade de Villa-Lobos era muito interessante. Então Villa-Lobos era uma pessoa, um mediador, um articulador. Ele estava sempre juntando muitas pessoas. Talvez o ato falha do Gilberto Freire seja porque o Villa-Lobos era onipresente em todos os lugares na